gente começa esta edição falando sobre saúde. Olha, uma pesquisa do Ministério da Saúde revela que mais da metade dos brasileiros está acima do peso. É verdade. Em tempos de fast food, as pessoas parecem não se preocupar muito com o que está no prato. Acompanhe a reportagem. Brasileiros fora do peso ideal para a saúde. Em uma rápida conversa, é possível identificar onde pode estar o problema. Às vezes a gente come comida saudável, às vezes é porcaria mesmo, é fast food. E você? Também. Fast food, mais saudável, raramente. A gente comia muita verdura, muita fruta, comia comida realmente boa. Hoje a gente só come porcaria, hein? A pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde informou que mais de 50% da população está acima do peso. 1 em cada 5 adultos e 4 em cada 5 adolescentes não praticam atividade física suficiente. O número de crianças que não conseguem se nutrir através dos alimentos também aumenta. Na minha infância eu comia tudo, né? Tudo. Mas eles não querem se alimentar bem. Verdura? Zero. Lá em casa, frutinha? Nenhuma. Você gosta de fruta? Não. Essa social media descobriu na internet uma forma de ajudar as pessoas. Depois de ficar oscilando muito no peso, ela decidiu mudar e compartilhar dicas de alimentos saudáveis. A gente pode comer bem e saudável. E eu gosto muito de dar dicas alternativas, um mousse, um bolo. É bem fácil de fazer. Às vezes a pessoa fica achando, mas é gostoso, é porque é fitness, é seguro, é lactose. Não, tem a lactose, tem o glúten, mas é gostoso e é saudável. O que a gente pede é que as pessoas comam comida de verdade. E o que seria comida de verdade? O que vem da terra, o que a gente pode pegar da árvore. Vocês prestaram atenção em um detalhe aí? Que as pessoas pecam, por assim dizer, na má alimentação e até de forma consciente. Porque pelo menos 2 das entrevistadas aí disseram, a gente fica comendo essas porcarias. Quer dizer, já está no subconsciente. Mas é aquela situação de que o olho, né? Bota o olho gordo ali. Por isso que, não sei, nós vamos falar inclusive sobre esse assunto daqui a pouco. Essas cachorro-quentes nas ruas, são aqueles tabuleiros coloridos, né? Tudo isso pressiona, na verdade, nua e crua é esta. Mas a falta de atividade física também é um outro ponto que pode ser apontado como uma das razões para o sobrepeso. O que fazer, então, para ficar de bem com a saúde? Sobre o assunto, iremos conversar agora com a nutricionista Ingrid Ribeiro. Bom dia, tudo bem, Ingrid? Bom dia, tudo Satisfação bom? muito grande recebê-la. Você estava assistindo aqui também e até sorriu quando 2 das entrevistadas aí disseram, a gente fica comendo essa porcaria, né? Então sabe que é porcaria e come. Exatamente. Bom dia. Bom dia. Muito obrigada pelo convite. As pessoas sabem, sim, que algumas comidas são porcaria e que elas levam a esse excesso de peso e, consequentemente, a inatividade física também, né? Que leva ao excesso de peso. Mas as pessoas estão habituadas a comer essas porcarias não pela questão de que elas sejam mais saudáveis e melhores, e sim por uma suposta comodidade em consumi-las. A alimentação mais nociva é aquela que que tem conservante, é aquela que leva mais fritura, a exemplo do pastel, do acarajé. O que é mais nocivo? Depende da referência do nocivo, né? O nocivo é aquilo que em excesso também pode causar mal. Os alimentos ultraprocessados são considerados nocivos pela quantidade de conservantes, de açúcares, e algumas frituras também são consideradas nocivas a partir da quantidade que você ingere. Então, tudo é essa questão. Né? Por isso que nós falamos muito de consumir alimentos naturais ou com mínimo de processamento, porque quanto mais processado, mais modificado, ele é nocivo à nossa saúde. Tem pessoas que durante a semana ainda dizem assim, bom, eu durante a semana eu fico fazendo meu regime, etc e saio desse regime no sábado e no domingo. O sair do regime no sábado e domingo significa um mocotó, uma rabada, uma feijoada, um sarapatel. Aí desequilibra tudo, né, Ingrid? Então, não é que seja proibido comer esse tipo de comida, mas é preciso que haja uma consciência, né? Que haja o controle em comer. E é preciso ter muito cuidado em relação a isso, porque, infelizmente, nós não temos essa consciência. Nós queremos comer esse tipo de alimento de uma maneira que não é saudável, né? Com uma maneira
consumista mesmo, de compulsão. Então, não é que existe um alimento que seja proibido ou permitido, e sim tem que existir um equilíbrio no consumo deles. Mas também não é que seja liberado para qualquer tipo de pessoa. Nós temos que ter cuidado, né? Não é um alimento que vai ser bom para mim, que vai ser ruim para você e vice-versa. Então é preciso ter esse equilíbrio também na questão do consumo. E aí o mau consumo provoca doenças não transmissíveis, por exemplo? Pode provocar, sim. O excesso de calorias e o excesso de alimentos que contêm muita gordura, muito açúcar, muito aditivo químico, né? Que a indústria geralmente acaba acrescentando nesses alimentos, principalmente os ultraprocessados que eu falei. Junto com a inatividade física, que foi o que mostrou na entrevista, podem sim levar ao aparecimento de doenças crônicas, como as doenças cardiovasculares, diabetes, o câncer, algumas doenças mentais também. Nós somos nordestinos, com muito orgulho, e nós temos, sem dúvida nenhuma, eu, pelo menos, reputo a melhor alimentação possível, principalmente no café da manhã, onde a gente encontra aqui o cuscuz, a macaxeira, o inhame, né? Até que ponto essa alimentação nossa e para o telespectadora que estão assistindo agora, é prejudicial? O cuscuz, por exemplo, que é amido, é ruim? Depende justamente de que tipo de pessoa está consumindo e a quantidade que está consumindo. As nossas raízes, a macaxeira, o inhame, a batata doce, elas são excelentes. Mas o cuscuz, por exemplo, existem algumas estratégias que a gente pode estar melhorando o cuscuz, adicionando uma farinha de aveia. Então, por isso tem que ter um acompanhamento, né, com profissionais, tanto profissional da educação física, quanto nutricionista, quanto médico, para auxiliar nessa alimentação e na melhor qualidade de vida também. Tem gente que diz assim, eu não vou fazer dieta, porque pensa logo assim, eu não sou coelho para estar comendo folha, não é verdade? Mas as dietas restritivas, elas compreendem única e exclusivamente folhas, ou você diminuir a quantidade? Por exemplo, qual é o ideal no almoço? Quem gosta de comer muito comida quilo? Na rua, é o quê? 400 gramas, 500, 600, 700? Isso depende muito da individualidade do paciente, porque o meu peso não é igual ao seu peso, a minha necessidade não é igual à sua necessidade, então meu prato vai ser diferente do seu. Mas é preciso priorizar que a maior parte do prato seja composto de saladas, de verduras, não se prender aos carboidratos, porque a gente tem mania a pessoa quando quer fazer uma dieta, ela tende primeiro a cortar pelo carboidrato, mas a gente precisa do carboidrato para desempenhar nossas atividades, para gerar energia, porque o carboidrato é a fonte de energia. Repito, estamos no horário do café da manhã para muita gente que vai trabalhar. O consumo excessivo de pão. Tem gente que come 2, 3 pães numa sentada. Engorda. Volto a dizer, né, do pão é um carboidrato também, então tem que ter cuidado no consumo, não só o pão, um alimento isolado, né? Tem que ver a composição da alimentação, porque como você falou, nós aqui consumimos o cuscuz, a macaxeira, o inhame, então se a gente consumir isso, mais 2 pães, então a probabilidade que a gente aumente nosso peso, que a gente esteja ingerindo mais do que a gente precisa consumir, seja maior e aí, consequentemente, leva ao ganho de peso. O consumo excessivo de ovos traz algum malefício, não? Depende também, tudo depende na nutrição, né? Eu, por exemplo, só como ovo frito com água, não coloco mais nada, um ovo com água. Então você consome um ovo à pochê, né, que a gente chama, que é ou com leite, que geralmente faz, ou com água. Com água. Não coloco óleo, não coloco manteiga, não coloco nada. É o ideal que seja consumido assim, ou cozido, ou com frigideiras antiaderentes que não precisem levar óleo. A quantidade do ovo varia muito também da individualidade do paciente, né, da pessoa. E também eu conheço gente, principalmente que frequenta a academia, que come 1 dúzia de ovos por dia. Mas também tem toda a questão da individualidade, também se tem alguma doença pregressa ou não. Para pacientes diabéticos, nós temos que ter mais cuidado na questão do consumo do ovo. Então, é bem relativo isso. O guia alimentar para a população brasileira. Existe um guia alimentar? Existe um guia alimentar para a população brasileira. Esse guia alimentar ele que dá o norte para a formulação de políticas públicas e também da educação nutricional para auxiliar nessa promoção da saúde, né, da alimentação adequada. E ele é disponível na internet, ele passou pela última formulação agora em 2014. E também existe um outro guia alimentar que é para crianças menores de 2 anos, que ele passou feito pelo Ministério da Saúde também. E ele passou por uma versão pela consulta pública no passado e possivelmente vai ser publicado esse ano ainda. Só para finalizar, como é que se explica? Eu conheço pessoas que são magrinhas como você,
comem 1 tonelada. E outras que apenas beliscam e, no entanto, têm um sobrepeso extraordinário. Aí são os exames, né? Tireoide, Vai muito disso também, dos exames bioquímicos, né? E que podem estar relacionando a esse excesso de peso, a esse ganho de peso corporal, como também alguns distúrbios metabólicos mesmo da pessoa. E o comportamento, a inatividade física também, porque na questão da pessoa ser magro ou ser gordo, né, como se fala, ter um excesso de peso, que isso seja o condicional de ter uma saúde boa ou não. Muito bem. Ingrid, satisfação muito grande recebê-la aqui. Muito obrigada. As suas dicas muito interessantes, tá? Obrigada. Eu acho que a gente até estragou o café de muita gente aí agora. Espero que não. Muita gente tomando café e disse, vou diminuir aqui, não quero comer isso, comer aquilo. Não é restringir compulsoriamente, orientar, né? Só ter equilíbrio que tá tudo certo. Muito bem. Vamos ao faturamento e voltamos rapidão, aqui pela TV Atalaia, Organizações Walter Franco.